eu tenho plena convicção que Deus está nos levando para um lugar, porque quando nós temos um direcionamento de ministração, é porque Deus está querendo nos elevar, nos colocar em algum ponto que é do agrado dele. Amém? Então, alguns domingos eu venho falando sobre unção, poder, coisas desse tipo que são normais na igreja. Amém? Recebi 2 amém. Mas eu provei para você, no domingo anterior que eu ministrei, que o poder, o sobrenatural, é algo comum na igreja. Pelo menos é o que está escrito no livro de Atos. Como eu mostrei para você, basicamente, em todos os momentos cruciais da igreja, havia uma manifestação de poder, havia uma essência do sobrenatural que conduzia a igreja. Infelizmente, nós temos visto que a igreja hoje tem se conformado com uma vida medíocre. Uma vida natural. Uma vida comum. E eu, quando falo igreja, eu não falo apenas desse momento quando nos reunimos, não. Eu estou falando de cada um de nós. Porque cada um de nós é a igreja. E nós individualmente, assim como igreja, individualmente não podemos nos conformar em termos de uma vida medíocre. Uma vida onde o sobrenatural não é natural. Amém? Na vida do crente, o natural é o sobrenatural. Amém? Então nós não podemos nos conformar, e eu digo uma coisa para você, você pode identificar algumas coisas na sua própria vida que vão dar a evidência de que você está levando uma vida desligada do sobrenatural. Eu posso dar uma evidência, por exemplo, quando você sente alguma dor, alguma enfermidade, a primeira coisa que você faz é dizer, menino, corre ali e compra um comprimido. Chega, vai ali no seu Zé e compra lá uma Anadol, uma Sorrisal. Isso é uma evidência de que você não está colocando o sobrenatural em primeiro lugar na sua vida. A Bíblia, a palavra de Deus, tem verdades que são a base para sustentar uma vida sobrenatural aqui nessa terra. Amém? Temos que andar nessa terra de modo sobrenatural. Falei sobre isso, mas muitas decisões que nós tomamos também são baseadas em uma apreensão, uma compreensão, uma tendência, uma soma de fatores naturais para tomarmos decisões. E a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando tomamos decisões, e aquela decisão não é fruto, não é resultado de um tempo de oração, ou de uma percepção clara do Espírito, nós estamos andando de modo natural. Então você pode, eu não estou dizendo que você está fazendo isso, eu estou dizendo que você pode analisar a sua vida e perceber se você está ou não andando de forma sobrenatural. Amém? É claro que Deus nos deu inteligência e nem tudo na nossa vida vai ser resultado de uma direção específica do Espírito. É claro, quando você abre o seu guarda-roupa, você usa a roupa que você quer. Você pode escolher a cor, vermelho, azul, preto. Amém? Mas até mesmo nisso, quando você está errando algo com relação a como se vestir, o Espírito Santo pode te dar um toque. E pelo que eu tenho visto, tem muita gente que não está se deixando tocar pelo Espírito quando vai se vestir. Então, tudo isso é resultado de muita coisa que nós estamos andando apenas no natural. Podemos ver, por exemplo, quando você toma uma decisão de não vir à igreja. Quando você diz, hoje eu não vou para a igreja. Não estou com vontade. Você entendeu? Eu não estou com vontade de ir à igreja hoje. E aí você se
enche de você mesmo e toma uma decisão baseada simplesmente no natural, à vontade. A minha vontade. Eu já conversei com uma pessoa que ele disse assim para mim: pastor, hoje eu vou para a igreja. Eu digo amém, irmão, graças a Deus. Não, porque eu sei logo quando é para eu ir para a igreja. De manhã eu já sei. Eu já sei que é para eu ir para a igreja naquele dia. Você está entendendo? E na verdade, a frequência dessa pessoa na igreja é de 1 mês, 2 meses, até 3 meses. É só de mês em mês que ele sente vontade de vir à igreja. Ou seja, guiado pelo natural. Conduzido simplesmente por uma vida natural. Enquanto nós devemos estar sendo guiados pelo Espírito, vivendo pela palavra. Amém? Aquilo que o Espírito não guia, a palavra já está estabelecida. Aliás, vou dizer do modo contrário. Aquilo que a palavra já estabeleceu, está estabelecido. E o mais o Espírito pode guiar. E devemos ser guiados pelo Espírito. Então já mostrei para você que o sobrenatural é o natural do crente. Amém? Quando vamos orar, né? Vamos orar. E aí, ninguém ora. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Porque eu não estou sentindo vontade. E eu imagino o quanto se ora em casa. Quanto de oração tem sido cotidianamente praticado em sua própria casa. Se nós dizemos na igreja vamos orar e a pessoa não tem a força para orar, eu imagino a vida em casa. Como é que está a vida de oração? Como está a vida de consagração? Amém. Tudo isso, irmãos, é evidência de que nós podemos não estar vivendo o sobrenatural. E eu vou dizer uma coisa: a partir do momento que você não vive o sobrenatural, você perdeu o melhor de Deus. Já perdeu o melhor de Deus. Amém? Não podemos ser como aquela pessoa que diz para mim: não, eu quando tenho vontade, quando é o dia de eu ir para a igreja, Deus fala comigo. Não, irmão. A Bíblia já diz que nós devemos congregar. Que não devemos abandonar a nossa congregação. Não devemos deixar de congregar. Então, uma vida no sobrenatural é uma vida guiada pela palavra e pelo Espírito. É uma vida no poder. Nós precisamos nos acostumarmos com a evidência do poder de Deus na nossa vida. Amém? Nós precisamos estar de um modo tal, tão acostumados com o sobrenatural e com a palavra de Deus, que quando a enfermidade chegar na nossa vida, nós não vamos correr para o médico desesperados, sem antes nós orarmos e crermos que Deus está trabalhando, que Deus está ali naquele momento trazendo cura para o meu corpo. Amém? Eu não falo nem de você orar por outras pessoas, porque a partir desse ponto aí a gente já está até avançando demais. Mas é necessário que o cristão mude o seu comportamento nesse sentido. Não é comum um crente natural. Nós não devemos nos conformar com isso. Não devemos estar conformados com uma vida natural. Romanos, no capítulo 1. Você pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouco mais do poder. Na vez anterior, nós vimos a evidência do poder na igreja. Talvez você pense, mas isso foi para aquela igreja. A igreja primitiva. Tem alguns estudiosos que podem olhar para a palavra e fazer toda a sua exegese, né? Fazem toda a sua interpretação em cima de teologias que eles aprenderam. Então você pode dizer, não, aquele igreja de Atos foi naquele tempo, não tem mais isso hoje.
Mas a Bíblia não apenas mostra evidências, como a Bíblia também doutrina sobre poder. Ela não apenas mostra o fato na igreja da época, a primeira, que é o nosso modelo, como também ela doutrina a respeito do poder no Evangelho e na vida do cristão. Então Paulo, falando aos irmãos de Roma, ele diz no versículo 16 do capítulo 1, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O Evangelho é poder. Amém? Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo tinha plena convicção e ele doutrinava a igreja sobre o poder do Evangelho. Amém? O poder de Deus está no Evangelho. O poder de Deus está na palavra. O poder de Deus está nisso que nós estamos fazendo aqui. A pregação do Evangelho é carregada de poder. A igreja é um lugar de poder. O cristão é um ser que foi criado para o poder. Nós não fomos criados, irmãos, nós não nascemos de novo simplesmente para participarmos de uma religião. Religião já tem muita por aí. Então Paulo, falando para os irmãos, ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação, ela tem um sentido muito grande. No original do grego, essa palavra salvação, ela traz o sentido de preservação, de cura, de libertação, de prosperidade. Muitos sentidos. Então, quando Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a cura. Porque salvação significa cura. Amém? Ele está dizendo que no Evangelho há poder para manifestar cura na vida de pessoas. E nós temos que nos acostumar, porque essa palavra salvação dá a impressão apenas de que agora nós vamos para o céu. Não, o Evangelho é o poder para tirar você do pecado e levar você para o céu. Mas quando a Bíblia foi escrita, o Paulo não tinha a intenção apenas de dizer que as pessoas iriam para o céu, que os seus pecados estavam perdoados. Mas ele tinha a intenção de dizer que o pacote que Deus comprou para nós, que nos deu como presente, estava completo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para curar qualquer pessoa. Paulo dizia. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para preservar a vida da pessoa. Ele é o poder de Deus para santificar a vida da pessoa. Amém? É o Evangelho, irmãos, é poder. Não existe Evangelho sem poder. Se há alguma manifestação, algum lugar onde se diz que se prega o Evangelho, ali não há poder, não é Evangelho. Se há uma vida cristã, que se diz cristã, e não se experimenta uma gota de poder, não é Evangelho. Não, eu estou vivendo o Evangelho. Sim, está vivendo o Evangelho ou está vivendo uma religião? O Evangelho é poder. O Evangelho é o poder de Deus, Paulo disse. E ele disse que não se envergonhava. Amém? Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas, aparentemente, estavam se envergonhando do Evangelho. Ou seja, estavam numa vida medíocre. Uma vida sem as evidências. E Paulo não tinha medo de evidenciar o poder do Evangelho. Por isso que ele disse que eu não tenho vergonha. Quantas vezes nós nos envergonhamos, irmão, de falar do poder do Evangelho operando na nossa vida, trazendo resultados, trazendo benefícios para nós. Uma vez eu conversando com um irmão e ele disse para mim,
Pois é, pai, eu tive foi sorte, viu, na escolha lá daquele negócio. Eu disse, você teve sorte? Não. Você teve Deus operando a seu favor. Porque você está servindo a um Deus vivo que se importa com seus filhos. E Ele traz solução e traz benefícios para os seus filhos. Não, mas às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que foi Deus que beneficiou. E às vezes nós estamos trazendo o poder do Evangelho, o poder transformador, a graça de Deus dispensada a nós para benefício do crente. Nós alegamos, trazemos o crédito para a sorte. Trazemos o crédito para a nossa própria intelectualidade e capacidade natural. Trazemos o crédito porque nós somos os tais. Eu posso fazer isso aí, eu sei fazer isso aí. E na verdade o poder do Evangelho opera em nós para nos beneficiar. Se nós descobrirmos o segredo do poder do Evangelho, toda a nossa vida vai dar uma virada de 360 graus. Vai dar uma virada completa e volta para o mesmo lugar, porque nós já somos crentes. Você está entendendo? Não é uma virada de 180 porque você já é crente. Amém? Você só tem que assumir o lugar que você está. E ver as coisas com os olhos da palavra de Deus. O Evangelho é poder. Amém? Paulo tinha plena convicção disso e ele doutrinava a igreja em cima disso. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos primeiro para o 1 Coríntios. Depois nós vamos para esse 2 Coríntios aqui, que eu vou falar dele no outro momento. Hoje eu quero fundamentar um pouco mais o que eu falei na terça-feira. 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 20. Paulo diz assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Veja, irmãos, que nós damos muita ênfase a uma questão de palavra. Desde que seja a palavra de Deus, ok, porque a palavra de Deus é cheia de poder. Mas o que Paulo estava dizendo é que a evidência do reino de Deus é poder. Você está vivendo o reino de Deus? A Bíblia diz que se você está vivendo o reino de Deus, há poder na sua vida. Você é uma pessoa diferenciada. Porque ele diz, o reino de Deus consiste não apenas em palavras, não em palavras, mas em poder. Não é simplesmente, irmãos, um palavreado cristão. Ei, é uma bênção, viu? Não é simplesmente você aprender o evangeliquez. De falar de um modo que o mundo não fala. De aprender a falar, glória a Deus. De aprender a falar, isso aqui é uma bênção. De ter uma mudança simplesmente no modo de falar, não. Amém? Paulo disse que tem que ter evidência de poder no Evangelho que nós vivemos. Amém? A nossa presença, a nossa vida tem que trazer mudança às circunstâncias e influenciar a vida de pessoas, não simplesmente porque agora nós falamos de um modo diferente. Amém? Mas porque nós evidenciamos o poder. É muito fácil, irmãos, você imitar o modo como as pessoas falam. É muito fácil você adquirir um vocabulário cristão. Nós conhecemos muitas pessoas aí que são papagaios cristãos, porque eles aprenderam apenas o palavreado, apenas como se fala. Se fala do Evangelho, falando do Evangelho, não evidenciando o Evangelho.
Amém? Falar de uma coisa é fácil. Nós temos que evidenciar, porque o Evangelho está em nós. O Evangelho vive em nós. O poder de Deus está em nós. Você entende isso? Amém? Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, Segunda Timóteo, no capítulo 1. Você abriu? Aleluia. Ele diz assim, no versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Amém? Veja que Paulo está dizendo para Timóteo que Deus já deu para ele uma vida de poder. Um espírito de poder. Quantos nasceram de novo aqui? Amém? Você nasceu de novo? Você recebeu o espírito de poder. E se você está andando em medo, porque essa palavra covardia, ela pode ser mudada para medo, e algumas Bíblias até têm medo. Se você anda em medo, se você anda em restrição, se você anda limitado, você não está andando no Evangelho. É mais uma evidência de que você não está andando no poder de Deus. Timóteo tinha uma tendência de abafar as coisas de Deus na vida dele. Você pode olhar todas as duas cartas, Paulo está sempre chamando a atenção de Timóteo. Timóteo era um pregador, era um homem da palavra, era um ministro escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que pensam que os homens chamados para os dons ministeriais não passam pelos problemas que os homens naturais, entre aspas, os crentes normais, passam. Mas isso é um engano, viu? Isso é um engano. Quando nós falamos aqui de cima, não é porque nós somos especiais, não. Timóteo, ele era, junto com Paulo, um líder da igreja, na era da igreja primitiva. E você pode ver as evidências de momentos de fraqueza na vida dele. Amém? Ao ponto de Paulo chegar para ele e dizer assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Porque Deus não te deu o espírito de covardia. Deus não te deu o espírito de medo. Então, irmão, o que você está passando não é algo estranho que só você passa. Essa limitação que você sente não é uma coisa que só você está sentindo. E é porque é que eu não consigo, porque é que eu não saio do lugar, porque é que eu não avanço, porque há tanto peso sobre a minha vida. Timóteo passava pela mesma coisa. Mas eu vou dizer para você, Paulo também passava. Se você quiser ir mais além, eu digo, Jesus também passava. Talvez você não acredite nisso, mas se você ler os evangelhos, Jesus vai dizer assim, e vocês, meus amigos, são os que me acompanham nas minhas tentações. Jesus não teve só aquele momento de tentação que está lá em Lucas 4 e Mateus 4, não. Jesus foi tentado muitas vezes. Se você olhar no Getsemane, quase ele estava ao ponto de desistir, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Então, Timóteo é aconselhado por Paulo a reavivar o dom que Deus tinha dado a ele. Eu não sei o que Deus te deu, eu não sei o que Deus te chamou para fazer, mas uma coisa que você tem que fazer é manter isso aceso. Eu não sei o que Deus quer que você faça, o que Ele tem te mostrado, o que você propôs para Deus e já esfriou na sua vida, mas você precisa reacender e reavivar o dom.
Não esqueça das promessas que Deus te deu, te fez. Não esqueça aquilo que também você prometeu para Deus, que é a sua consagração para Ele. Reaviva o que está dentro de você. Reaviva o dom que há em ti. Há poder dentro de você. Deus não te deu esse espírito de frieza. Deus não te deu o espírito de medo. Deus não quer te limitar. Pelo contrário, Deus te deu o espírito de poder. Eu não sei por que você está parado, mas Deus não quer você parado. Eu não sei por que você está limitado. E até sei. E o segredo é esse, a questão é o poder. É que nós não estamos nos deixando encher do poder que já está dentro de nós, mas tem que ser reavivado. Tem que ser aceso dentro de cada um de nós. Precisamos aprender, irmãos, colocar esse poder em ação. E o próprio Paulo, ele sabia como fazer isso. Paulo, ele também vivia as mesmas coisas que nós vivemos. E eu vou dizer mais. A situação de Paulo era pior do que a nossa. Paulo viveu circunstâncias piores do que você está vivendo hoje. A maioria dos problemas que você está passando, eu posso dizer, 99,9% das dificuldades que você está vivendo se devem unicamente às besteiras que você escolheu fazer na sua vida por não ser guiado. Diga isso, diga isso. Pode dizer. Diga, é desse jeito. É desse jeito mesmo. Se você achar ruim, você vai ficar achando ruim. Mas, irmãos, Paulo passava dificuldades e problemas porque ele estava obedecendo a Deus. Paulo foi perseguido, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi mordido por uma serpente venenosa, e ele diz lá um monte de coisa que ele passou. Em obediência ao Evangelho. Teve um dado momento na vida de Paulo, que você pode ver lá em Atos, que ele disse assim, eu quero ir para Bitínia, e Deus disse, não vai. Depois ele disse, eu vou para tal canto, não vai. Aí Paulo disse, então, para onde é que o senhor quer que eu vá? Eu quero que você vá para Macedônia. Chegou lá, Paulo apanhou, que sorte. Quase mataram Paulo. Amém. Por que às vezes nós desanimamos? Se os erros são os nossos próprios erros. Amém. Nós ainda nem começamos a apanhar porque fizemos o certo. E já estamos desanimando. Nem estamos fazendo certo ainda. Tudo que estamos sofrendo é tudo consequência das escolhas erradas. Amém? E Paulo liga para Timóteo e diz, cara, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Aquele que apanhava por fazer as coisas certas, estava animando aqueles que não estavam tão bem, que estavam sofrendo consequências de fazer escolhas erradas. Precisamos nos acostumar com o poder de Deus. Precisamos estar ligados no sobrenatural e desejando o sobrenatural. Quando nós estamos desejando o sobrenatural, não importam as circunstâncias, se elas estão a favor ou contra. Ela não vai nos mudar. Circunstâncias virão sobre qualquer um. Quer esteja acertando, quer esteja errando. Amém? Mas se nós estamos acostumados com o sobrenatural, nós vamos compreender e vamos ter uma vida acima de todas essas coisas. Paulo foi preso também lá em Filipos, por causa da pregação do Evangelho, uma coisa boa, querendo salvar a vida das pessoas, querendo que as pessoas conheçam a palavra da verdade. E prendem ele, colocam numa prisão terrível, e lá de dentro,
escrevendo, Paulo escreve a carta para os Filipenses e ele diz: regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Fiquem sabendo que eu estou sofrendo, mas esse sofrimento aqui não vale nada. Não se entristeçam pelas minhas cadeias. Pelo contrário, alegrem-se. Quando você estiver acostumado com o sobrenatural, irmão, não vai importar a circunstância, ela não vai mudar você por dentro. Se as circunstâncias ainda mudam a nossa condição por dentro, é porque nós não estamos acostumados com o poder. Nós não estamos vivendo o poder do Evangelho. Do Evangelho que nós estamos aqui praticando agora. O que eu estou querendo dizer é que o fato de você estar aqui te dá a capacidade para você enfrentar qualquer coisa lá fora. Se você simplesmente se deixar encher do poder de Deus. Simplesmente. Agora o problema, como eu falei na terça-feira, é o vaso de barro. Paulo falou isso de uma forma que é lá em 2 Coríntios 4, que eu tinha mandado você abrir naquela hora. Paulo falou isso de um modo positivo. Eu quero trazer uma abordagem um pouco diferenciada, mas que é um fato verdadeiro. Porque Paulo aqui estava se regozijando por essa verdade. E eu tenho percebido que, na verdade, esse tem sido o nosso problema. Por não entendermos esta verdade. Enquanto Paulo falou aqui em alegria, se regozijando pela verdade, o nosso problema é não compreender essa verdade, e aí nós trazemos prejuízo para nós mesmos. Então ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder. Poder aonde? Diga, no vaso de barro. Poder no vaso de barro. Para que a excelência desse poder seja de Deus e não de nós. Amém? Irmãos, quando falamos sobre o poder de Deus, sobre o poder em nós, é claro que esse é o poder de Deus, não é o nosso poder. Nós não temos poder de nós mesmos, capacidade de nós mesmos. Paulo diz, temos esse tesouro em vaso de barro, porque é o poder de Deus. Amém? Então isso, irmãos, é uma verdade que nós precisamos ter a compreensão. O fato de nós sermos vasos de barro não anula a realidade do poder em nós. Você não entendeu. O fato de você ser um vaso de barro não anula o poder de Deus em você. Não anula a capacidade desse poder agir e beneficiar a tua vida. Amém? Não anula a capacidade de Deus através de você, em você, fazer qualquer coisa que Ele queira. Amém? Em mim o poder está. Amém? Por mim o poder opera. Para mim. E através de mim também esse poder opera. Da mesma forma que o Espírito Santo está dentro de nós. Porque o Espírito Santo é o poder. Ele está em nós, Ele está sobre nós, Ele é por nós. Amém? Você, irmãos, tem o poder dentro de você. O problema é que nós não estamos sabendo lidar com esse poder nos vasos de barro. Amém? Agora eu vou dizer uma coisa para você. O vaso de barro não pode fazer mudança na essência do poder. Agora o poder muda o vaso de barro. Amém? Aleluia! Então, por nós sermos vasos de barro, não compreendendo a nossa estrutura, não compreendendo o que acontece conosco mesmos,
Muitas vezes, nós não colocamos esse poder em ação. Nós criamos uma crosta, né? Quem trabalha com eletricidade aqui, com aparelho eletrônico, vai entender isso que eu estou falando. Né? A peça às vezes cria uma crosta e impede a passagem da energia. E ali não tem mais. Às vezes a TV não funciona mais porque criou uma crosta como uma ferrugem, que não é uma ferrugem. E muitas vezes, por nós sermos vasos de barro, nós colocamos essa limitação no poder. Mas Paulo, ensinando aos irmãos como conviver com isso, com essa realidade do vaso de barro, em 1 Coríntios capítulo 2, ele nos dá uma aula de como nós devemos nos comportar. Ele traz a realidade para a nossa vida como deve ser. E ele fala da própria experiência dele. Paulo fala da sua própria experiência. E aqui vai ter um segredo para nós. São segredos que podem mudar completamente a nossa vida. Porque Paulo se identifica conosco para nos trazer, para nos mostrar que nós precisamos desse poder agindo na nossa vida. Você abriu 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Versículo 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Deus não quer que você se apoie em sabedoria, em capacidade natural. Primeira coisa que você precisa aprender do Evangelho. O Evangelho, que não é com poder, produz uma fé ineficaz na vida de qualquer crente. Você entendeu isso? Paulo diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Tem tanta gente, irmãos, que eu vejo vivendo um evangelho apenas de eloquência. Um evangelho apenas de palavras, não firmado no poder. O que é que acontece? Uma fé abalável. Uma fé fraca. Porque é uma fé que não está firmada no poder. E se você decidir viver uma vida simplesmente nesse nível, a sua fé não vai ser forte. Uma fé forte é uma fé baseada no poder de Deus. É necessário nós vivermos o poder. Amém? Eu quero deixar isso bem claro para você. Porque Paulo tinha isso, ele doutrinava a igreja com isso. Ele tinha isso em mente. A fé dos irmãos tem que ser baseada no poder. Aleluia. Agora, como eu falei, quantos estão desejosos do poder? Não estou perguntando. Eu estou dizendo uma pergunta retórica. Quantos estão desejosos do poder? E quantos, irmãos, estão acomodados numa vida cristã simplesmente religiosa? Uma vida religiosa. Se der certo, Deus. Se não der certo, Deus. Se for assim, é. Se assim não for assim, não é. Mas Paulo disse, tem que haver manifestação de poder. Amém? Agora, Paulo, eu frisei bem isso para que você entenda. Que o desejo de Deus é uma igreja e uma vida sua e a minha, baseada no poder de Deus.
Mas Paulo, antes de chegar nesse ponto do poder, ele diz aqui que quando ele foi pregar o evangelho para eles, ele disse, porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza. Diga, em fraqueza. Amém? Ele disse, eu fui em fraqueza, em temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Quantos estão fracos aqui? Aleluia. É para responder ou não, pastor? Paulo, quando foi pregar o evangelho, o apóstolo, o homem que mais pode-se dizer que conheceu a Deus sobre a terra. Depois de Jesus, o homem mais usado por Deus na pregação do evangelho. Ele disse, quando eu fui pregar o evangelho, eu estava em fraqueza. Quando eu estava pregando o evangelho, eu estava fraco. Eu fui em fraqueza. Aleluia. Como você está nessa noite? Eu sei, irmãos, tem muitos aqui que estão fracos. Eu sei que tem muitos aqui que estão limitados pela sua fraqueza. Paulo não se deixou limitar pela sua fraqueza. Paulo soube como conduzir esse poder no vaso de barro. O que Paulo fez? Ele sabia que tinha uma fraqueza, mas ele não olhava para a sua fraqueza. Ele não se limitava pela sua fraqueza. Ele não se deixava vencer pela sua fraqueza. Pelo contrário, ele disse que foi em fraqueza para que o poder manifesto fosse de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você hoje está fraco, você está no ponto de Deus agir na tua vida. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, não deixa que a tua condição natural impeça que Deus te dê o melhor e faça você participante do melhor que Ele tem nessa terra. Porque o nosso maior problema está nisso, não sabermos como conduzir o poder dos vasos de barro. Nós olhamos para a nossa vida, hoje eu estou triste. Hoje eu não vou para a igreja, não. Hoje eu estou com raiva, hoje eu não vou para a igreja, não. Olhamos para a circunstância que se levanta, a dificuldade financeira. Ah, não está dando nada certo na igreja, eu não vou mais para a igreja. Olhamos para uma circunstância familiar e nos limitamos. Olhamos para qualquer coisa que pode acontecer e deixamos isso nos abater. Paulo disse, quando eu fui em fraqueza. Você está aqui? Você está aqui em fraqueza? Eu estou aqui em fraqueza. Talvez você possa achar que não, mas eu estou aqui em fraqueza. Eu estou dizendo isso aqui para você, porque a palavra de Deus diz que você nunca olhe para essas suas limitações. Você nunca se deixe levar, ou, na verdade, parar pelas limitações que são impostas pelas circunstâncias da sua vida, pela sua mente, pela sua alma. O que Paulo disse quando ele identificou a fraqueza dele, ele sabia que tinha fraquezas. Ele sabia que tinha limitações. Quem aqui sabe que tem fraquezas? Quem aqui sabe que tem limitações? Todos nós sabemos, todos nós temos. Amém? Ele disse, eu não vou olhar para isso. Ele disse, eu vou avançar. O Deus que me chamou é poderoso. Foi Deus que me chamou, então eu vou. E ele disse, eu sei da minha fraqueza, eu sei da minha limitação. Então ele decidiu conhecer uma única coisa, Jesus Cristo. Mas não foi simplesmente conhecer Jesus. Paulo já tinha aceitado Jesus. Ele estava falando de uma ação. Você está entendendo? Ele estava falando de uma atitude que ele tomou. Ele estava falando de um momento da vida dele. Ele não estava falando de conhecer Jesus e ser salvo como nós conhecemos Jesus e somos salvos. Aquela experiência de novo nascimento.
Não, ele não estava falando disso. Ele disse, irmãos, quando eu fui ter convosco, ele disse, eu não fui com palavras de sabedoria. Eu não me propus saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo estava lá, numa ação sobre este conhecimento de Jesus Cristo e ele crucificado. Era isso que dava condição a Paulo de viver o melhor de Deus. Então, Paulo sabia que o poder da cruz, o poder de Jesus crucificado mantinha ele numa condição onde Deus podia operar. E talvez você não entenda muito o que significa isso. Mas, irmãos, Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele morreu naquela cruz, quando ele estava naquela cruz, ele não estava simplesmente nos salvando. Eu troquei só as palavras. Na verdade, ele estava matando. Ele não estava simplesmente nos salvando ali, nos levando para o céu. Ele estava matando o homem natural. Ele estava matando aquele homem que trouxe a essência do primeiro Adão. Amém? Nós temos uma herança natural em Adão, mas temos uma herança espiritual em Jesus. Amém? E Jesus veio na terra como o primeiro Adão, viveu na terra como o primeiro Adão, e ele morreu e matou aquele homem. Você entende isso? Não sei se você entende o tanto quanto isso é grande, mas aquele homem estava condenado porque Deus tinha dito lá no começo, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. E Adão comeu. E aquela sentença de morte ficou nos homens. Aquele homem não podia mais conhecer a Deus, ter intimidade com Deus no Espírito. Para que as coisas funcionassem bem, aquele homem precisava morrer. E eu li um escritor que um dia ele disse, Deus levou o homem à sua plena evolução na cruz. O homem natural evoluiu até o ponto de morrer. A morte era a maior evolução que aquele homem Adão pode ter. Se você é um homem em Adão, um homem simplesmente natural, o seu fim é morte, é a maior evolução que você vai chegar, é morte, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que são descendência do segundo Adão, sim, esses sim, tem futuro. Porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como o último Adão. E eu quero já ajudar você na sua leitura bíblica. Quando a Bíblia fala do último Adão, ele não está falando daquele Jesus que encarnou no ventre de Maria, não, ele está falando do Jesus que ressuscitou. Amém? Aquele Jesus ressuscitado, é sobre ele que a Bíblia diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Paulo, ele levou aquela mortificação desse homem natural. Ele disse, eu não me propus saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, porque foi na crucificação que esse homem natural morreu, esse homem limitado, esse homem que as circunstâncias abalam, esse homem da alma, esse homem que pensa tanto, que remói tanto as coisas, esse homem que soma tanto as coisas para ver quanto é que vai dar, esse homem que faz tanto cálculo, esse homem que está querendo saber todo dia o amanhã, como é que vai ser, será que eu pago essa conta, será que eu não pago, como é que, será que vão botar a Dilma para fora, e se não botar, como é que fica, e se botar, como é que fica. Esse homem que está aí doidinho, que não pode assistir um jornal, fica aperreado. Esse homem que está com medo do Zika, esse homem que está com medo da dengue, esse homem que está com medo do chikungunya, esse homem que está com medo de meningite, esse homem que está com medo de tudo que é doença. Aleluia. Será que o dinheiro vai dar? Será que o dinheiro não vai dar? E agora a inflação está tanto, a inflação está assim. Esse homem aí, irmão, precisa estar crucificado. Foi assim que Paulo soube conduzir o poder no vaso de barro. Esse homem natural, Paulo colocava ele no lugar, que era a cruz. O homem natural precisa experimentar a morte. Morte de cruz. Porque se você for olhar no capítulo 2, Paulo começa a falar
sobre isso, e lá no versículo 14, se não me falha a memória, ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E lhe parecem loucura. Porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. E ele por ninguém é discernido. Ora, ele diz, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Irmão, qual é o segredo, irmãos? É o teu homem espiritual está em evidência. O segredo é você mesmo, que é o ser espiritual, está em evidência. Ali é onde o poder de Deus repousa. O teu espírito, o teu ser espiritual é onde o poder de Deus está. Aleluia. Agora, diga, eu sou um espírito. Diga, a Bíblia diz que nós somos um espírito. E a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Só. Amém? Mas nós temos uma alma. E nós habitamos em um corpo. Que é esse vaso de barro. Amém? E infelizmente, irmãos, quando nós aceitamos Jesus, nós não somos transformados imediatamente na alma e no corpo. Amém? Nós somos transformados no espírito, nós nascemos de novo no ser interior, no espírito verdadeiro eu. É esse que nasce de novo. Era esse que tinha morrido quando Adão pecou. É esse que nasce de novo. Amém? E nós vamos ficar aqui por um bom tempo ainda. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas eu digo para você que ninguém sabe, mas eu creio que ainda tem algum tempo sobre essa terra. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos habitar nessas casinhas de barro. Amém? Nós teremos que transformar a nossa alma. Nós teremos que fazer uma lavagem cerebral. Lavagem de água pela palavra. A Bíblia fala sobre isso lá em Efésios, no capítulo 5. Amém? As pessoas dizem, não, crente sofre lavagem cerebral. Com certeza. Não tem a menor dúvida. Amém? Quem não é crente, irmão, está com a mente toda suja. E nós recebemos essa lavagem de água pela palavra. Então nós precisamos manter essa mente, essa alma, sendo lavada pela palavra. Amém? Porque, irmãos, quando a Bíblia está falando sobre o homem natural, ele está falando desse corpinho aqui com uma mente não renovada. Esse é o homem natural. É o homem que a Bíblia chama de natural. O sensual, o homem psique, o homem mental. Esse é o homem natural. É esse homem que te limita. É esse homem que coloca essa aceleração de pensamento em você. É esse homem que diz que você não consegue. E se você aprender, enquanto você vai ficar aqui nessa terra, nós vamos ficar aqui, eu creio ainda por um período, se você não aprender a manter este homem em sujeição ao Espírito, a manter esta alma em sujeição ao Espírito, se você não aprender a subjugar o seu corpo e reduzi-lo à escravidão, você vai passar nesse mundo como um crente carnal. Você não vai ser um crente espiritual. A Bíblia diz que nós devemos ser crentes espirituais. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, ele disse, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Eita, glória a Deus. O que você acha se Paulo chegasse para você e dissesse assim, ô irmão, quero falar uma coisa com você.
Vou mudar, não vou falar com minha esposa, vou falar com o João. Ei, irmão. Queria falar uma coisa com você, cara. Mas eu não vou poder falar como uma espiritual. Vou falar como um carnal. Como há um carnal, não como eu sendo carnal. Há um carnal. O que é que você acha, irmão? Pensa um pouco nisso. Pensa um pouco que você recebeu Jesus para ser um homem espiritual. Tá bem? Recebemos a Cristo e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Agora, nós precisamos, na verdade, o que nós temos feito é usar da nossa própria mente natural. E nós precisamos nos acostumar com o sobrenatural de Deus. Transformando a nossa vida, mudando a nossa vida. As limitações que nós sofremos, que nós temos, irmãos, é porque nós estamos ainda dando vazão a esse ser homem natural. A esse carnal. Porque crente natural se torna carnal. Crente, a pessoa que nasceu de novo e anda de modo natural, é carnal. E nós temos que ser espirituais. Agora, se Paulo dissesse para nós, eu, irmãos, estou falando para vocês como espirituais. Eita glória, seria uma coisa boa. Sim ou não? Amém? Aleluia. Eu quero ter a minha intimidade com Deus, os meus momentos com Deus, a minha vida com Deus. E naquela minha oração, eu quero que o Senhor fale comigo e diga, venho. Aqui, ó, que eu proponho para você. Você está avançando. Tem mais coisas. Eu posso ler a palavra, eu quero ler a palavra e eu quero ter revelação da palavra. Deus falando comigo, eu estou te mostrando coisas mais profundas. Você sabe que lá em Hebreus, no capítulo 6, ele diz, falando também negativamente, e a gente pode ler positivamente, quando ele diz, aqueles que foram iluminados, um dia foram iluminados, e receberam a boa palavra de Deus, e provaram do Espírito Santo, e dos poderes do mundo vindouro. Ele fala que é impossível eles serem renovados, porque eles chegaram num nível de espiritualidade muito alto e decaíram. Mas nós devemos ter isso positivamente como algo para a nossa vida. Experimentar todas essas coisas de Deus, até mesmo os poderes do mundo vindouro. É o que eu desejo para a minha vida. Então eu quero que o Espírito Santo chegue para mim e diga, venham, eu quero falar com você como espiritual. Se prepara aí que eu vou te dar revelação. Se prepara aí que eu vou te mostrar o que está acontecendo, o que vai acontecer. Se prepara aí que você não vai ser pego de surpresa, porque Deus chegou para Abraão e disse, eu não vou fazer nada, porque eu não conto com meus amigos. Você entendeu, ouviu isso? Deus disse para Abraão, eu não vou fazer nada sem antes falar com os meus amigos. E nós cantamos, não existe nada melhor que ser amigo de Deus. Por quê? Porque não somos pegos de surpresa. Quando nós crescemos espiritualmente, irmãos, as circunstâncias não nos surpreendem. Pelo contrário, elas nos animam. Mesmo que elas sejam contrárias. Sabia disso? Uma prova disso é Paulo. De novo, ele é um exemplo para nós. Porque Paulo chegou num dado lugar e se levantou um profeta, pegou o cinto dele, amarrou pé e mão e disse assim, desse jeito vão fazer com o dono desse cinto. Recebe. Eis que eu te digo. O profeta disse, eis que eu te digo, assim vão fazer contigo. Lá onde tu vais. É melhor tu não ir. Ele disse, eu já sabia. E eu vou. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo que circunstância contrária não é para nos entristecer, e senão para nos alegrar? Amém? Porque se nós estamos bem, estamos em Deus, aquilo que vem, irmão, nós não estamos olhando para aquilo, simplesmente estamos olhando além. Porque Paulo não sabia somente que ele ia apanhar.
Ele não sabia, e ele disse, eu estou preparado até para morrer, mas eu tenho um segredinho com Deus, ele não contou para ninguém, mas nós sabemos. Ele disse, você não, eu vou dizer assim, Paulo lá por dentro, ele dizia assim, eu não vou nem contar para eles, vou ficar só comigo mesmo, eu ainda vou para Roma, porque Deus falou para mim que importa eu ir para Roma. Então Jerusalém é só uma passagem, eu posso apanhar, eles vão bater em mim, vai ser só coisa, vai ser só promoção. Você está entendendo, irmão? Que o homem espiritual, ele passa dificuldade sim, mas ele não para na dificuldade. O homem espiritual, ele vê além. E é muito melhor você estar numa posição espiritual do que numa posição natural. Não se apega a esse homem natural. Porque você estando espiritualmente bem, as circunstâncias se levantam como se levantam para qualquer um. Paulo disse, eu estava em fraqueza. Eu fui ter com vocês e eu conhecia a minha fraqueza, a minha limitação. Sabe, irmão, não precisa eu contar para você a sua fraqueza, nem a minha. Eu tenho as minhas fraquezas, você tem as suas fraquezas, e nós não precisamos fazer concorrência de fraqueza, não, quem é o mais fraco do que o outro, não. Amém? O que nós precisamos é uma coisa, saber, Jesus Cristo, esse crucificado. Ele matou o homem natural e nós não precisamos olhar para as nossas fraquezas. Ele não nos deu o espírito de medo, ele deu o espírito de poder. Você tem o espírito de poder dentro de você. Deus não te chamou para viver em fraqueza, na sua própria fraqueza, mas pelo contrário, para que pela sua fraqueza ele possa operar livremente. Ah, pastor, eu estou tão fraco. Você está no ponto de Deus derramar poder sobre a tua vida ainda mais. Deus manifestar, irmãos, o poder dele na sua vida. Ai de mim se eu não tivesse na fraqueza da minha própria natureza, reconhecendo que de mim mesmo eu não tenho nada. Ai de mim, de um dia eu chegar e achar que eu tenho. Eu quero não ter medo. Para que o poder se aperfeiçoe em mim. Paulo, vocês já sabem para onde eu vou? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, creio que a maioria já sabia. Aleluia. Segundo aos Coríntios 12. Vou começar a ler do 5, para a gente poder pegar só um pouco do contexto, não vamos pegar tudo, até por causa do tempo. E ganhar tempo. Ele diz no versículo 5, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Quando ele fala de mim mesmo, o que ele está falando? Diga do homem natural. Diga do homem exterior. Era o homem natural. Ele disse, eu não vou me gloriar de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Eita glória. Paulo gostava de olhar para as fraquezas do homem natural dele e dizer, fica aí mesmo, não tem problema não. Amém? Deixa. O que você não pode é confiar na tua própria força. Amém? Confiar em você mesmo. Principalmente quando está em foco aquilo que é de Deus. Uma capacidade natural pode ser o teu prejuízo quando se trata de tratar com as coisas de Deus. De você confiar em você mesmo. Amém? Aleluia. Então ele diz, de tal 5, 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em me ver ou de me ouvir.
ou seja, a minha fraqueza. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Eita glória, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! 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 Talvez você esteja aqui nessa noite e você está querendo se aperfeiçoar e achando que você vai chegar num ponto de agradar a Deus por você mesmo. Tem pessoas que dizem, não, quando eu parar de fumar, parar de beber, aí eu aceito Jesus. Tem pessoas que dizem, não, quando eu estiver com a minha vida bem certinha, aí eu aceito Jesus. Está errado. Está errado esse posicionamento. É na sua fraqueza que o poder de Deus vai operar. É onde você está limitado que vem aí o ilimitado poder de Deus. Nunca deixe de estar disponível para Deus para fazer algo porque você reconhece uma fraqueza em você. Não, se Deus te chamou, Ele está trabalhando na tua vida. Ele está dizendo assim, eu pego a tua fraqueza e vou agir nessa tua fraqueza e você vai ver o que é que eu faço com a sua vida. É assim que Deus é glorificado, irmãos. Aleluia. Ah, tem gente que fica tão limitado. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não vai dar. Se Deus te chamou, se Deus tem falado contigo, você só precisa dizer, eis-me aqui. É a única coisa que você precisa dizer. E aquilo que vai ser acrescentado na tua vida, cada dia vai ser pelo poder de Deus. Porque Deus vai indo com o vaso de barro. Deus vai andando com o vaso de barro. Amém? Então, se você está aqui nessa noite, não fica limitado. Não fica limitado. Não deixa a circunstância te amedrontar. Não deixa as notícias do jornal te amedrontarem. Porque Deus te chamou para você fazer a diferença. Eu tenho ensinado aqui na igreja, e eu gosto sempre de lembrar isso. Se nós, como crentes, nos posicionarmos, irmão, nós vamos mudar as circunstâncias e as situações desse país. Não simplesmente pegando um cartaz e indo para uma manifestação, mas declarando aquilo que nós precisamos declarar. Amém? Precisamos estar crescendo espiritualmente como igreja e individualmente. Amém? Deus quer nos usar poderosamente, irmãos. Temos essa cidade aqui, necessitada de pessoas cheias do Espírito Santo, de crentes cheios do Espírito Santo. A igreja de Cristo precisa. A igreja de Jesus precisa, irmãos. Tantas igrejas estão baseadas apenas no raciocínio humano, estão baseadas apenas na religiosidade, apenas no conhecimento intelectual, levando as pessoas a rodarem no mesmo lugar, não levantando as pessoas, mantendo as pessoas cativas nos seus próprios currais religiosos. Eu sei. E nós precisamos levar a palavra que liberta essas pessoas. Mas primeiro, antes de tudo, nós precisamos ganhar a Cristo.
Precisamos andarmos nós mesmos nesse poder, sermos referenciais. Precisamos ser espirituais. O Espírito Santo tem que olhar para nós e dizer assim, você está pronto, eu vou te dar revelação. Precisamos estar numa posição onde Deus pode falar conosco como espirituais. Precisamos estar numa posição onde nós não vamos estar limitados por tempo, limitados pelo fantástico, limitados pelo futebol, limitados por qualquer coisa. Mas disponíveis para Deus. Disponíveis para Deus. Deus examina o nosso coração, irmãos. O quanto nós queremos dar para Ele, o quanto nós temos sede, o quanto é o nosso desejo de Deus. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O que Deus podia fazer por nós, Ele já fez. E se você acha pouco, que Ele deu o próprio Filho por amor de nós, o que você ainda quer que Deus faça? Ele colocou diante de nós a vida, Ele disse, escolha a vida. O que nós ainda precisamos de prova? Eu vou fazer prova. Não, você não precisa fazer prova de Deus. A não ser provar e ver que Ele é bom. Prova e vê que Deus é bom. Prova e vê que Deus é bom. Deus tem muita coisa para nós, irmãos. Mas nós estamos limitando Deus. Deu 8 horas, pronto, o pastor vai terminar. Não, não limita Deus. Não limita Deus. Porque tem coisas que Deus quer fazer e que Ele tem que primeiro preparar o nosso coração. Primeiro preparar a nossa vida. Temos que largar as coisas naturais. Temos que soltar o que é natural. Paulo disse, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Não confia na tua capacidade. Não confia em ti mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Deus está nos levantando para um novo tempo, irmãos. Eu sei que essas ministrações que Deus tem nos dado sobre unção e sobre poder, é porque nós estamos sendo levantados. Nós estamos sendo colocados numa posição mais alta. Eu digo para você, se prepara. Terça-feira aqui foi um papo. Quem estava aqui terça-feira provou coisas poderosas de Deus. Agora, isso não é só para terça-feira. Nós não podemos limitar. O Deus da terça-feira é o mesmo Deus do domingo. E nós não podemos limitar. Agora, terça-feira acontece muita coisa, porque os corações estão dedicados. Os corações estão disponíveis. Aí Deus pode fluir livremente no nosso meio. Então, prepara o teu coração para as grandes coisas que Deus vai fazer. Terça-feira foi um dia marcante para muita pessoa e eu sei. E eu sei que tem pessoas que a vida nunca mais vai ser a mesma. Que coisas foram mudadas, foram transformadas na vida de pessoas e propostas de Deus chegaram aos corações. Agora, eu sei também que muitos aqui têm propostas já de Deus. Que já deixaram esfriar, estão como Timóteo. E eu digo para você a mesma coisa que Paulo disse, eu rogo que você reavive o dom de Deus que há em você. Porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas te deu o espírito de poder. Deus te deu o espírito de poder. O poder está dentro de você. E não importa se você é um vaso de barro. Não importa. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É na nossa limitação que o poder de Deus vem. Aleluia.